falar sobre isso, falar sobre presentes, né? Quantos presentes o Senhor tem nos dado, na verdade, por todos os dias, não só neste ano, mas todos os dias das nossas vidas. Nós poderíamos falar como o que significa cada um desses presentes, né? Foram 3 presentes, ouro, incenso e mirra. Poderíamos explanar sobre isso, sobre esses presentes. Poderíamos falar também sobre perseguição, porque no relato do nascimento do Senhor Jesus e da sua infância, né, pastor Ivaí, nós temos ali o Senhor sendo perseguido desde pequeno. Herodes, o grande, quando ele sabe, inclusive através destes homens sábios, quando ele sabe que nasceu aquele que será chamado Rei dos Judeus, Herodes, que era o monarca fantoche ali, né? Que na verdade Herodes não tinha nem autoridade e nem direito de assentar sobre o trono de Israel, porque ele não era da linhagem de Davi. Ele foi instituído ali pelo Império Romano para servir como um fantoche ali, para manter a ordem ali e cobrar os impostos, oprimir o povo judeu e cobrar os impostos. Mas ele persegue. Nós poderíamos falar sobre perseguição, não é verdade? Quantos de nós não sofremos perseguição em algum momento das nossas vidas? E o Senhor Jesus, desde a sua infância, pastor Wellington, ele sofreu perseguição. Poderíamos falar de todos esses tópicos, mas há um assunto que é muito relevante e muito que abrange assim toda a história. Então, não somente do nascimento do Senhor Jesus, mas também como de todas as Sagradas Escrituras. E isto é, as interrupções divinas, as intervenções divinas, os momentos em que Deus interrompe a história da humanidade, os momentos em que Deus intervine na história do homem, da humanidade, para mudar a história da humanidade. Quando nós vemos Deus interromper as interrupções divinas, nós vemos, por exemplo, Deus interrompendo o progresso, o percurso natural das coisas para julgar. Nós vemos Deus intervindo ali no jardim, quando Adão e Eva pecam, desobedecem ao Senhor. Nós vemos Deus intervir ali para julgar. Quando Caim mata Abel, o primeiro homicídio, Deus intervine ali também. Mais à frente, em Gênesis, dos capítulos 6 a 8, nós vemos ali a degradação generalizada da humanidade. E só tem um homem, não é nem uma família, é um homem. Só tem um homem na terra que ainda teme o nome do Senhor. Este é Noé. E nós vemos Deus ali interromper o percurso natural das coisas com o dilúvio. Mais à frente, em Gênesis capítulo 11, nós vemos Deus intervir novamente, quando os homens se ajuntam e dizem: nós vamos construir uma torre, nós vamos levar essa torre até os céus, nós vamos ficar aqui, nada vai nos impedir de crescer cada vez mais, nós já somos independentes com essa torre, com essa estrutura toda que nós vamos construir, não vamos precisar de mais ninguém, muito menos desse Deus Criador. E Deus intervém, e Deus interrompe aquilo ali também, e confunde as línguas e espalha os povos por todas as nações. Mais à frente nós vemos um povo numa cidade chamada Sodoma e Gomorra, Gênesis 19. Novamente Deus entra em ação para julgar. Deus interrompe o percurso natural das coisas para julgar. Mas Deus também, ele interrompe. Nós vemos interrupções divinas também quando Deus chama o homem. Nós vemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, nós temos ali um homem por nome de Abrão. Abrão tinha chegado numa cidade com o seu pai. O destino de Abrão com o seu pai era Canaã, mas eles não chegaram até Canaã. Por algum motivo, o seu pai ficou ali aonde eles chegaram. E aí nós vemos Deus intervir. Deus interrompe ali o dia a dia de Abraão. Deus interrompe
aquilo que seria uma vida normal para Abraão, quando ele chama Abraão para sair do meio da sua parentela, para ir para uma terra Aleluia. que ele mostraria ainda para Abraão. É verdade. Deus interrompe ali a vida de Abraão para chamar ele. Deus interrompe Aleluia. ainda Abraão para fazer uma promessa. Em Gênesis no capítulo 13, Abraão está ali, ele já está agora vivendo de acordo com o chamado do Senhor. Ele não chegou ainda, ele não possuiu ainda a terra de Canaã, mas ele está lá. Deus aparece para Abraão novamente em Gênesis capítulo 13 e diz: olha, eu prometo a você, eu não estou jurando isso de acordo com a sua fidelidade ou nada disso não, eu estou jurando de acordo com o meu nome. Eu prometo a dar a você, Abraão, essas terras, a você e a sua descendência. Aleluia. Gênesis no capítulo 15, e no capítulo 18, Deus promete dar um filho a Abraão novamente. A ordem natural dos acontecimentos da vida de Abraão, irmãos, seria o quê? Seria viver e criar aquele servo damasceno que ele tinha, passar a herança dele para aquele servo. Mas Deus interrompe o percurso natural da vida de Abraão e diz: olha, eu vou te dar um filho. Não interessa que você já é avançado em idade, não interessa que a sua esposa é estéril, eu vou te dar um filho. E através deste filho serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. É Deus intervindo, é Deus interrompendo para prometer. Deus interrompe também a ordem natural dos eventos, amados irmãos, para libertar. Para libertar, Deus interrompe. O povo de Israel estava ali no Egito escravo, debaixo da mão de Faraó, e Deus ouviu o clamor do povo do Egito. Deus ouviu o clamor e Deus interrompe a vida de Moisés. Moisés já tinha esquecido de tudo, abandonado tudo, desacreditado, lá no campo, no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro, e Deus diz: não, é você que eu vou usar, você não está esquecido não. Para você não acabou ainda não, Moisés. Vem aqui. Eu ouvi o clamor do meu povo lá no Egito e eu desci para Jeová. meu povo. E é você que eu vou usar. Deus interrompe a vida de Moisés para libertar o povo de Israel. Glória a Deus. É Deus intervindo, é Deus interrompendo. Deus interrompe também para corrigir. Nós falamos sobre julgar, mas nós falamos também sobre corrigir. Davi estava ali, depois de ter cometido aquele pecado com a mulher de Urias, depois de ter mandado Urias para a frente da batalha. Davi estava ali no palácio, achando que está tudo bem, sem nenhuma preocupação. E aí chega o profeta Natã, segundo Samuel capítulo 12. E Deus, através do profeta Natã, ele interrompe ali a vida, a ordem natural das coisas ali para Davi, para corrigir Davi, para salvar. Quando Senaqueribe, ele invadiu, Isaías 36 e 37, quando Senaqueribe, o rei da Síria, invade Judá, ele acampa-se ao redor de Judá, ele se levanta contra todas as cidades fortificadas de Judá, e o rei Ezequias, que é Hezekiah em inglês, quando o rei Ezequias ele vê aquilo, ele diz: olha, o que eu vou fazer? Só tem uma coisa que eu posso fazer. Eu vou rasgar as minhas vestes, eu vou me vestir de panos de saco, eu vou me prostrar sobre as cinzas, e eu vou me prostrar na presença do Senhor. Aleluia. É o que o rei Ezequias faz. E aí Deus envia o profeta Isaías. Para quê? Para interromper, pastor Ivaí, para interditar aquilo ali, para, como nós dissemos, para interromper. Por quê? Porque a ordem natural das coisas ali, irmãos, era justamente Senaqueribe passar ali por cima, igual um trator. Ele ia passar por cima, era o que ele estava acostumado a fazer, pastor Benito. Em todas as nações que ele conquistou antes de chegar em Israel, Senaqueribe chegava, destruía os muros, destruía o povo, destruía o exército, tomava tudo, queimava tudo e acabou. E ninguém podia resistir. Só que quando o rei clamou, Deus interviu em favor do seu povo para salvar. Aleluia. No próximo capítulo 38 de Isaías,
O rei Ezequias, ele recebe este grande livramento, o povo de Israel recebe este grande livramento, mas aí vem a palavra do Senhor através do profeta Isaías e diz para o rei: rei, você vai morrer, coloca a sua casa em ordem, você está com uma enfermidade e essa enfermidade é para a morte. O que o rei Ezequias faz? Ele vira o seu rosto para a parede e ele clama a Deus novamente, ele chora na presença do Senhor, ele clama a Deus. E aí, antes do profeta Isaías sair do palácio, da praça do palácio, Deus fala: volta, vira, volta e vai lá e fala para o meu rei que eu sou Deus que liberta, que salva e que cura. E Deus Aleluia. intervine ali na ordem natural das coisas para curar o rei Ezequias. Estes são alguns exemplos, amados irmãos, de como que Deus intervine na história da humanidade, na história do homem sobre a face da terra. Uma grande interrupção que Deus fez, nós estamos falando de interrupções divinas, de intervenções divinas. Uma grande intervenção foi a própria encarnação do Filho de Deus. Aleluia. Um jovem, uma jovem, noivos, virgens, eles eram virgens na tradição judaica, eles não tinham contato nenhum, só após o casamento, eles estavam ali aguardando o dia. Eu imagino, pastor Ivaí, quantos planos José tinha, não é verdade? Para essa nova família que ele ia formar. Tanto tempo, procurando uma esposa, procurando uma jovem para se casar. Ele encontra Maria naquele pequeno vilarejo, talvez não tinha muitas opções ali, né? Os vilarejos naquela época eram pequenos, 100 pessoas, 200 pessoas, mas José encontra ali uma jovem por nome de Maria, passa por todo o procedimento para adquirir o direito de ter a mão dela em casamento. O pai aprova, a mãe aprova, eles começam a fazer os seus preparativos, né? Eles começam, talvez Maria começa a costurar o seu vestido, né? José começa a pensar: como é que eu vou fazer para sustentar a minha família nova? Bom, meu pai era carpinteiro, é isso que eu sei fazer, eu sei trabalhar com martelo, né? Prego, eu sei fazer móveis, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar de carpinteiro. E Maria começa ali a se preparar também, e eles têm, irmãos, um plano, né, para suas vidas. Eles têm. Quantos de nós, né? Pensa bem aí quando você encontrou o seu amado, a sua amada, né? E você falou: eu vou passar o resto da minha vida com essa pessoa linda e maravilhosa. Eu vou construir minha família com eles. Depois vamos trabalhar juntos. Depois nós vamos construir uma casinha, né? Vamos ter nossa casinha e tal. E vamos ter filhos, né? Tudo no tempo de Deus. E assim estava José e Maria. Eles são pessoas de verdade, irmãos. Eles não são só personagens de um relato que a gente conta uma vez por ano, não. São pessoas verdadeiras que, por mais privilegiados que foram, por terem o direito, o privilégio de criar o Filho de Deus, foi uma interrupção na vida deles. Foi uma intervenção ali, uma coisa que eles não esperavam. Mas era o plano de Deus. E eles foram escolhidos para essa missão. Essa foi uma grande interrupção. Eu tenho uma palavra bem curta nessa noite, irmãos. Essa foi uma grande interrupção. Mas a maior de todas as interrupções, ela não aconteceu aqui na terra, sabia? A maior de todas as interrupções, ela não aconteceu aqui na esfera mortal, na dimensão dos homens, não. A maior das interrupções, ela aconteceu na eternidade. Glória a Deus. Foi na eternidade. Aleluia. Porque Filipenses, o apóstolo Paulo diz em Filipenses, no capítulo 2, dos versículos 5 ao 7, que Cristo, ele diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia. A maior das interrupções aconteceu na eternidade, quando a Bíblia diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação. Aleluia. É a visão do profeta Isaías. Esta glória da qual o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus se esvaziou, mesmo existindo na forma de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que Cristo se esvaziou. Esta glória de qual ele se esvaziou, o profeta Isaías, ele fala sobre isso. Quando o profeta Isaías tem aquela revelação onde ele vê o trono de Deus, ele vê o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e ele diz que as orlas das suas vestes enchiam o templo, a glória do Senhor enchia o templo. E o profeta Isaías diz que havia anjos ali que cantavam sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Os anjos constantemente cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Isaías viu isso, irmãos, com seus próprios olhos. E aí ele disse: ai de mim que sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viu o Deus, o Rei de toda a terra. Aleluia. Quando Isaías viu isso, amados irmãos, Cristo estava lá. Cristo estava na presença do Pai e na presença do Espírito Santo. Cristo estava ali. Eu provo isso para você. Aleluia. Olha o que diz João no capítulo 1, versículo 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Aqueles anjos que cantavam sem parar: Santo, Santo é o Senhor. Aqueles anjos foram feitos através de Cristo Jesus. Aleluia. Encarnado do Verbo vivo, do Filho de Deus. Ainda em 1 João no capítulo 1, versículos 1 ao 2, o apóstolo diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Aleluia. O Verbo vivo que estava com o Pai, glória a Deus, recebendo toda a honra e toda a glória e todo o louvor de toda a criação, desde toda a eternidade. Ele se esvaziou. Aleluia. Ele interrompeu esta natureza eterna. Glória a Deus. Dele. O Filho de Deus, o Verbo vivo, ele interrompeu a natureza divina dele. Aleluia. Mas o apóstolo Paulo diz em Colossenses no capítulo 1, versículo 17, que ele, Cristo Jesus, é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Tudo subsiste, tudo é sustentado, tudo é apoiado, tudo tem o seu alicerce na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando os judeus estavam confrontando o Senhor Jesus por causa das diversas vezes que ele dizia: eu sou, e os judeus entendiam, né, pastor? Não esqueçam, Assembleia de Deus de Peabody, Jeová, né? Quando ele dizia, na 24 eu Washington sou Street, o em pastor, Peabody. eu sou a porta Você é das nosso ovelhas. convidado. Venha Eu aqui sou receber a a sua fonte de bênção. água viva. Deus Os tem judeus bênçãos entendiam. Esse grandes Deus para tá você. blasfêmia. Ele está usando uma expressão que só Deus pode usar. Venha adorar o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que dá força, o Deus que dá graça, o Deus que dá ânimo. O Senhor Jesus ele está sendo confrontado pelos judeus. Ele diz: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. O Senhor Jesus está dizendo para os judeus: olha,
E O seu receber ancestral a que viveu palavra há de quase Deus. 2.000 anos atrás, A palavra que ele te me viu. fortalece. Ele me viu, Palavra ele que ficou te dá contente ânimo. quando ele me viu. Palavra Aí que os judeus purifica. falam, você não tem nem 50 Venha. anos e viu Abraão? Você você é nosso como? convidado. Você, quer dizer, Especial. eles estavam querendo dizer, você só pode estar, ou Glória você a é Deus. maluco, ou você está mentindo, está querendo inventar uma história aqui para nós. Aí a resposta do Senhor Jesus: em verdade lhes digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou o eterno Filho de Deus. É isso que ele estava dizendo ao povo. Ao apóstolo João, em Apocalipse, no capítulo 1, dos versículos 17 ao 18, a palavra do Senhor diz: ao vê-lo cair, o apóstolo João ele diz: ao vê-lo cair aos seus pés. Eu vou abaixar só um pouquinho, Mateus, porque a música ela mexe comigo, né? Me distrai aqui um pouquinho. Ao vê-lo cair aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Aleluia. E as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Aleluia. Ele se esvaziou, meus amados irmãos, de toda esta glória, de toda esta honra, de toda esta exaltação. E ainda, Apocalipse no capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por que eu estou falando tudo isso? Porque aqui nós vemos que Cristo é, desde a eternidade, o nascimento do Senhor Jesus, irmãos, não é o momento em que Cristo vem à existência, não. Não, o nascimento do Senhor é a encarnação do Filho de Deus, mas o Verbo vivo é desde a eternidade. Aleluia. E ele será para todo sempre. Amém? Aleluia. Mas agora por quê? Por que Cristo se sujeitou a tudo isso? Por que Cristo se sujeitou a humilhação de nascer no ventre de uma mulher, a crescer, a ser criado por uma família humana, a sofrer as afrontas que ele sofreu durante os seus dias sobre a terra? Por que Cristo aceitou os cravos na mão? Por que ele aceitou os açoites? Por que ele aceitou a coroa de espinho? Por que ele aceitou morrer na cruz do Calvário? É porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aleluia. É porque o amor de Deus por mim e por você é tão inexpressível que Deus não podia só falar sobre este amor, Deus não podia só escrever sobre este amor, Deus não podia só compor canções sobre este amor, não. Deus precisava agir, Deus precisava fazer, Deus precisava interromper a ordem natural dos eventos para mostrar o seu amor por mim e por você. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz em Gálatas, no capítulo 4, dos versículos 4 ao 7: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Glória a Deus. É muito importante entendermos isso, irmãos. Porque é um costume, né, de muitos dizer que todos são filhos de Deus, não é verdade? Todo mundo é filho de Deus, todas as pessoas são filhos de Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos nós somos criatura de Deus. Quem é filho de Deus são aqueles que colocam a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que é o Filho unigênito do Pai, que é o Filho unigênito de Deus. E através de Cristo Jesus,
Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Aleluia. Por adoção. Agora, esta adoção, ela não é uma adoção com um limite na herança, não. Nós temos acesso a toda a herança de sermos filhos de Deus. Aleluia. Toda Glória a Deus. herança que Cristo conquistou para nós, toda a herança de Cristo, ela é dada a nós também, que colocamos a nossa fé no Senhor Glória a Deus. Cristo. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para resgatar aqueles que estavam perdidos. E aqui eu vou concluir, irmãos, porque Deus, Ele interrompeu a ordem natural dos eventos no passado, na verdade, com os grandes heróis da fé. Ele interrompeu a ordem natural dos eventos aproximadamente 2000 anos atrás, quando Ele enviou o seu Filho para nascer, viver, morrer e ressuscitar no terceiro dia. Mas Deus não parou de interromper a ordem natural dos eventos, irmãos. Não. Deus não parou de ouvir orações, Deus não parou de curar, Deus não parou de libertar, Deus não parou de realizar milagres, Deus não parou de salvar, Deus não parou de resgatar aqueles que estão perdidos. João. Mas existe uma forma como Deus fala, como Deus interrompe a ordem natural das coisas, outros. O escritor dos Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 ao 2, ele diz que antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O que o escritor dos Hebreus está dizendo? Está dizendo, olha, houve muitos profetas no passado, todos eles usados por Deus, todos eles receberam a palavra de Deus. Houve muitos profetas, mas hoje que a autoridade está sobre o Filho de Deus. A última palavra é do Filho de Deus. A autoridade vem dele, ele tem a primazia agora. Aleluia. E ele é quem fala. E tudo que você vê no passado aponta para o Filho de Deus. E tudo que você vê no futuro aponta para trás, para o Filho de Deus. Tudo, toda a história, toda a eternidade se resume na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas, para Deus falar conosco, irmãos, hoje, nesta noite aqui, dia 25 de dezembro de 2022, aqui na Assembleia de Deus de Pibari, para Deus estar falando comigo e com você hoje, através da palavra de Cristo, um jovem casal precisou pagar um preço por isso. Aleluia. Não é verdade? Um jovem casal precisou pagar um preço. Um casal pobre, um casal desconhecido, um casal irrelevante, inconsequente para a sociedade de sua época. Eles precisaram aceitar o propósito de Deus para as suas vidas. Aleluia. Eles precisaram crer na palavra que Deus enviou através do anjo. Eles precisaram resistir à incredulidade do povo que estava ao redor deles. Eles precisaram permitir que as suas vidas fossem interrompidas para cumprir o plano de Deus. Aleluia. E o método não mudou, irmãos. O método de Deus trabalhar no meio da humanidade não mudou. Deus continua procurando homens e mulheres Aleluia. que estejam dispostos a submeter as suas vidas para serem interrompidos pelo plano divino. Aleluia. Pelo plano de Deus, pelo amor de Deus, pelo desejo de Deus de resgatar toda a alma que está perdida. Deus continua buscando homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, velhos. Não existe ninguém velho demais, nem jovem demais, nem estudado demais, nem com pouco estudo demais, que não possa ser usado como José e Maria foram usados para fazer nascer Cristo Jesus na vida de alguém. Cristo Jesus vai nascer hoje
amanhã e todos os outros dias, quando eu e você deixarmos o plano de Deus gerar em nossos corações, Aleluia. quando nós deixarmos o desejo, o plano de Deus consumir tudo que nós somos, toda a nossa essência, todo o nosso tempo, todas as nossas forças, todas as nossas emoções, aí sim nós vamos ver Cristo nascer na vida dos nossos parentes, na vida dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. Nós vamos ver a transformação Aleluia. que nós tanto queremos. Vamos ficar de pé. Nós vamos estar orando. O apóstolo Paulo, ele disse em Romanos, no capítulo 10, versículos 14 ao 15: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aleluia. Mais antiga, boas novas, né? Glória a Deus. Aleluias. Natal, irmãos, é uma época de nós refletirmos em tudo que Deus fez por nós e quanto nós podemos fazer pelo reino de Deus também. Amém? Nós estamos entrando, terminando este ano, entrando no próximo ano. E nós precisamos começar a pensar e pedir e orar e buscar no Senhor aquilo que Deus tem para nós fazermos para o reino em 2023. Amém? Porque nós somos aqueles que vamos levar Cristo Jesus aos outros. É nós, é você, sou eu, é você. Você tem este chamado. E você não vai fazer isso sozinho. Você tem o revestimento do Espírito Santo. O Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que veio sobre a vida de Maria, é o mesmo Espírito Santo que está operando em nosso meio nesta noite. Ele é o Espírito Santo que tira o medo, é o Espírito Santo que tira a vergonha, é o Espírito Santo que tira a timidez, é o Espírito Santo que coloca a palavra de sabedoria no meu coração e no seu coração, é o Espírito Santo que vai à nossa frente, quebra as cadeias, quebra as algemas, quebranta o coração e coloca na minha boca e na sua boca a palavra de vida eterna para levar a esta alma que está perdida. Glória a Deus. Natal, irmãos, é época de nós nos colocarmos na brecha, não é verdade? Colocarmos nas mãos do Senhor para sermos usados por Ele. Glória a Deus. Se você quiser vir aqui na frente, nós vamos orar neste momento. Nós vamos orar e nos colocar mais uma vez, nos apresentarmos ao Senhor. Jeová. E nós queremos fazer isso nessa noite porque